psicologia infantil, ela é uma área da ciência, né, que estuda as questões psíquicas da criança, ou seja, ela analisa os seus comportamentos, os seus estágios de desenvolvimento, né, assim como suas ações, percepção de mundo, né, além de estudar também percepção, cognição, condições sociais, condições físicas, condições emocionais da criança, né? Ela tem por objetivo, né, a psicologia, também perceber demandas ocultas das crianças, suas angústias, dores. Por isso que a psicologia infantil, ela é muito importante também na área da enfermagem. Por quê? Porque junto com a enfermagem, né, ela consegue conversar de uma forma melhor com a criança, né, saber lidar com a criança, para poder ou aplicar remédio, né, ou até fazer algum tipo de exame. Então, assim, através da psicologia que o enfermeiro consegue lidar melhor com a criança, saber como, né, agir diante dela. E quais são, existem alguns benefícios, né, da psicologia infantil. Alguns deles são, né, que a psicologia beneficia o alívio do sofrimento para as crianças, né? Ela descobre causas de comportamentos atípicos, ela tem suporte na aprendizagem, ela dá reforço nas aptidões, né? Tanto dos psicólogos, dos pedagogos e de outras profissões, como a enfermagem, e também ajuda na orientação, né? Direcionada dos pais, ou seja, ela ajuda aos pais a saber como lidar com a criança, né? Saber educar e assim por diante. A psicologia infantil tem como objetivo ajudar a criança na expressão de suas emoções. O psicólogo infantil é capacitado para identificar e trabalhar conflitos psíquicos das crianças através de atividades lúdicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que um desenvolvimento integral da criança, a partir de padrões de qualidade de vida adequados às necessidades físicas, mentais e desenvolvimento social, é direito fundamental e contribui com o bem-estar do indivíduo na vida adulta. Isso indica que a relevância no âmbito de desenvolvimento infantil, como promoção da saúde, no curso de desenvolvimento. Oi, pessoal, minha parte no trabalho é sobre psicologia e psicanálise infantil. Eu vou começar falando sobre Freud e como ele compreendeu a importância da infância da constituição psíquica, que é fundamental na psicanálise. Esse fato sustenta a proposta de considerarmos a noção, né, que assume a metapsicologia, o estatuto de um conceito onde privilegiamos momentos iniciais da obra freudiana, né, no sentido de apontar que se trata de um conceito muito precocemente instalado na psicanálise. A infância, ela faz parte da história da psicanálise como uma de suas marcas indeléveis. Cenas e lembranças referentes aos primeiros anos de vida, dos pacientes, né, descritos nas obras, e marca a posição psicanalítica em relação à infância, e especificamente elaborado uma teoria em torno desse período de vida humana, que consequentemente, né, o modo próprio como os psicanalistas ouvem os relatos de seus pacientes em relação aos seus primeiros anos de vida. É importante lembrar que a compreensão do infantil tem uma ressonância fundamental no trabalho analítico. À medida que a noção era lapidada, a prática analítica ia assumindo os contornos diversos, passando gradualmente pelos terrenos da hipnose, da sugestão e da associação livre, né? Na medida em que Freud distanciava-se dos fatos em direção à interpretação que o próprio sujeito lhe atribuía. Ele ia caminhando em direção à valorização da associação livre como técnica fundamental da psicanálise. E nesse percurso das transformações, o método psicanalítico, né, o infantil, assume uma posição central.
Já havia uma compreensão que na reconstrução dos primeiros anos de vida, feita em análise, né, era contempladas tantas recordações de infância proferidas ao analista, como a infância esquecida. Não era apenas aquilo que o paciente recordava que Freud considerava relevante na compreensão dos sintomas, né, mas também a infância que ficou esquecida. E o modo de tomar o infantil na constituição do psiquismo, na formação dos sintomas ou no trabalho de análise não se apresenta placidamente em seus escritos. Oscila constantemente o movimento pendular entre as experiências da infância e o material recolhido, né? Revendo os escritos freudianos, a gente percebe que não é exatamente uma precisa delimitação conceitual nas noções de infância e que caracteriza, né, o modo como ele fez o uso das suas palavras para explicar a importância dos primeiros anos de vida na constituição psíquica, que é a parte importante, né, assim. Na interpretação dos sonhos de Freud, consolida a compreensão sobre o lugar da infância na constituição do psiquismo, né? Mas anteriormente, nos chamados escritos pré-psicanalíticos, ele já havia lançado, estabelecido as marcas constituintes da noção no infantil. Né? A noção infantil foi problematizada e adquiriu configurações e especificidades que entendia ao longo de toda a obra de Freud, né? Que as bases foram lançadas por ele nesse período e tiveram presente em todas as suas elaborações teóricas posteriores. E a psicologia infantil, ela é um ramo da ciência que trata as questões psíquicas das crianças. Essa especialidade, ela investiga e analisa o comportamento da faixa etária, né? E o estudo conclui quesitos de percepção, de aflição emocional, condições sociais e até mesmo físicas, né? E é um alívio para o sofrimento da criança, né? Porque a psicologia infantil, ela procura dar um suporte para a criança no sentido de fazer com que ela retome para um caminho de desenvolvimento saudável. Essa atividade também abrange o aconselhamento dos pais para que o processo terapêutico tenha continuidade no lar, né? Olá, meu nome é Débora e eu vou estar falando então sobre a psicologia individual e psicologia infantil. A psicologia infantil é a área da psicologia que é responsável por investigar e estudar as manifestações psíquicas da criança. A psicologia infantil, então, vem buscar determinar como as variáveis ambientais e as características biológicas da criança vão interagir e influenciar no seu comportamento. De acordo com a concepção de Adler, que vem nos explicar que a criança nasce, então, com uma carga instintiva própria da espécie humana, que seria o instinto de poder. E desenvolve sentimento também de inferioridade, que terá que superar ao longo dos anos de vida, nos primeiros anos de vida. Deste modo, a psicologia individual vem exercer então um papel importante na psicologia infantil, pois assim ela dará um enfoque maior e individualista no que a criança precisa e necessita. Para assim, então, vai estabelecer um estilo de vida que irá constituir o principal fator do seu caráter, que é a qualidade consistente e duradoura reconhecida no indivíduo. A psicologia pediátrica é a área de aplicação do conhecimento da psicologia da saúde em crianças e adolescentes, com o objetivo de prevenir e compreender e tratar problemas psicológicos causados por doenças físicas. O termo psicologia da saúde é um importante campo de pesquisa de intervenção relacionado aos aspectos psicológicos da saúde e da doença infantil. A abordagem psicológica da saúde significa considerar o sujeito, a família e o apoio comunitário ao mesmo tempo. Psicologia pediátrica, considerando uma área
que está incluído na psicologia da saúde. Sua tarefa fundamental é ajudar e melhorar o bem-estar e a qualidade de vida do paciente e da sua família, considerando a saúde um conceito multinacional que abarca os aspectos físicos, psicológicos e sociais. Olá, o meu nome é Daniela e eu vou falar da definição, do desenvolvimento infantil. Então, o desenvolvimento infantil, ele é a parte fundamental do desenvolvimento humano, destacando-se, que nos primeiros anos é moldada a arquitetura cerebral a partir da interação entre herança genética, e as influências do meio em que a criança vive. Então, o desenvolvimento infantil, ele é um processo de aprendizado pelo qual as crianças elas passam, para adquirir e aprimorar diversas capacidades de âmbito cognitivo, motor, emocional e social. Então, ao conquistar determinadas capacidades, a criança, ela passa a apresentar certos comportamentos e ações, como, por exemplo, dizer a primeira palavra, dar os primeiros passos, que são esperados a partir de determinada idade. Então, o desenvolvimento infantil, ele acaba por ser um conjunto de aprendizados que pouco a pouco, vai tornando a criança cada vez mais independente e autônoma. Então, esse processo, ele é caracterizado por marcos nos quais certos comportamentos são esperados a partir de uma certa idade. E os fatores que podem influenciar são a hereditariedade, que se os pais começarem a falar mais tarde do que parte dos bebês, então é provável também o filho demore para aprender a falar. E também tem a questão da nutrição, que a alimentação ela é muito importante, não apenas para o desenvolvimento do corpo, mas também para a cognição, porque o cérebro também é um órgão como todos os outros e também ele precisa estar nutrido para poder funcionar adequadamente. E também tem a questão do ambiente, que quando tem a falta da estimulação no ambiente em que a criança vive, pode sim ter um retardo no desenvolvimento intelectual. Então, já ambientes com estímulos suficientes para facilitar o desenvolvimento dessa criança, vai acelerar esse processo. E também tem os problemas físicos, que se a criança sofre de alguma condição médica, o desenvolvimento também é dificultado. O exemplo são as crianças surdas, que podem ter mais dificuldade para desenvolver o processo da linguagem. E para finalizar, a base para um bom desenvolvimento é o vínculo afetivo, com o pai, com a mãe, os familiares e demais cuidadores, Boa noite, pessoal. Meu nome é Maraísa. Eu vim falar um pouco para vocês sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, que é o desenvolvimento comportamental. Piaget, que foi um biólogo e psicólogo suíço, ele dividiu esse desenvolvimento da criança em estágios, para assim poder entender melhor cada parte do desenvolvimento da criança até a adolescência, assim na fase adulta. A observação e a estimulação do desenvolvimento cognitivo ele é algo imprescindível para garantir o bom desenvolvimento da criança. Tudo que a criança vivencia na sua infância reflete no seu futuro. O conhecimento é o fruto da troca entre o organismo e o meio que vive. Isso é responsável pela construção da própria capacidade de conhecer, segundo Piaget. O conhecer vem a se organizar, estruturar e explicar o mundo em que vivemos, incluindo o meio físico, as ideias, os valores, as relações humanas, a cultura de um modo mais amplo, a partir do vivido experienciado, E assim ele vai atribuir significação e assim a assimilação do que vive. Piaget, ele dividiu essas etapas do desenvolvimento em estágios, É uma ordem sucessiva, mas não apenas cronológica, mas depende muito do desenvolvimento do sujeito, da criança, da sua maturação e do seu meio social. Ele dividiu em sensorimotor, pré-operatório, operações concretas e operações formais.
O sensorimotor, ele é de 0 anos, né, assim que a criança nasce, até os 2 anos de idade. Nessa fase, ele dividiu em 6 subestádios, porque é uma fase que a criança ela vai desenvolvendo mês a mês, aos pouquinhos, né? Você vê um desenvolvimento da criança bem nítido em curto período. A criança, ela experiencia sensações e ações, é uma fase reflexiva que, quando você põe a mão na boca da criança, a criança já procura pelo estímulo da sucção, você põe a mão na mão dela, o dedo, a criança já fecha a mão. Isso, ela vai ouvindo sons, ela vai vendo que bater certas coisas em algum lugar, alguma superfície vai fazer som. Ela já começa a ter o estímulo de olhar, de procurar os pais com o olhar. Ela não tem nenhuma representação simbólica, tudo é estimulado, você estimula ou é reflexivo nessa fase. A fase pré-operatória é dos 2 aos 7 anos de idade. É uma linguagem, sim, mais simbólica, imagens mentais. A criança é egocêntrica, ela não sabe entender que ela está no meio e a vontade dela, ela acha que a vontade dela é própria. Ela acha que tem que ser o que ela quer naquele momento, porque ela ainda não tem essa experiência de convivência, de dividir, de entender o meio que está vivendo. E começa o princípio da conservação, que é o conhecimento que a quantidade não está relacionada com a disposição e aparência física das coisas. Então, ela não tem o entendimento que aquilo é útil, a utilidade de certos objetos, entendeu? É de uma forma assim que ela não entende. É meu, a criança acha que aquele objeto é dela. Ela não tem esse entendimento de dividir e de saber a utilidade das coisas ainda. As operações concretas, ela é entre os 7 e 12 anos de idade. A criança já começa a ter um pensamento lógico, ela já desenvolve a conservação e ela tem dificuldade de entender a natureza abstrata ou hipotética. Ela já começa a ter alguns raciocínios lógicos, como somar, como dividir, a utilidade das coisas, só que ela ainda não consegue entender a parte abstrata da coisa. Às vezes você fala alguma coisa abstrata, a criança ainda não consegue entender, porque ela ainda tem que ver o que é concreto para ela ter a assimilação com a natureza, com o meio que ela vive. E, enfim, as operações formais, que é entre os 12 anos de idade até a fase adulta. A criança o adolescente, no caso, já tem um pensamento hipotético, um raciocínio científico, ela já começa a entender a parte abstrata das coisas, e assim ela já vai se preparando para a sua fase adulta. E é isso, muito obrigada pela atenção, boa noite. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Maísa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento motor, tá? Ele é definido como um processo permanente de alteração do nível do funcionamento de cada indivíduo. Ele abrange as necessidades biológicas, ambientais, ocupacionais, além das habilidades motoras. O desenvolvimento inicia no 3º mês de gestação, quando o feto começa a se movimentar no útero e consolida aos 7 anos de idade. O termo desenvolvimento motor diz respeito à interação existente entre o pensamento consciente e inconsciente dos movimentos efetuados pelos músculos, com o auxílio do sistema nervoso. O desenvolvimento motor está associado às áreas cognitivas, afetiva do comportamento humano, sendo influenciado por muitos fatores. Dentre eles destacam o aspecto ambiental, biológico, familiar, entre outros. Esse desenvolvimento é uma contínua alteração da motricidade ao longo do ciclo da vida, proporcionado pela interação entre as necessidades da tarefa biológica do indivíduo e as condições do ambiente em que ele vive. Ao contrário do que muitos acreditam, a maioria das crianças não aprende os movimentos fundamentais automaticamente. O aprendizado envolve uma série de fatores,
tais como oportunidades práticas, encorajamento, instruções e condições ambientais para realizar as devidas tarefas. Atualmente, o desenvolvimento motor é estudado em 3 maneiras: longitudinal, tá? A transversa e a longitudinal misto, o que se refere aos aspectos dos estudos e abrange os dados possíveis necessários da descrição à explicação de diferentes alterações no decorrer do tempo, tanto das funções do desenvolvimento como também das funções etárias. O desenvolvimento motor apresenta fases e estágios. Isso é, o processo de desenvolvimento motor revela-se por alterações no comportamento motor de cada indivíduo. Pode ser observado diferenças no desenvolvimento do comportamento motor provocados pelos fatores próprios do indivíduo e do ambiente e da tarefa entre si. No estágio inicial, apresenta a primeira meta orientada da criança na tentativa de executar um padrão de movimento fundamental. Mas as integrações dos movimentos espaciais e temporais ainda é pobre. Tipicamente, os movimentos locomotores, manipulativos e estabilizadores de crianças de 2 anos de idade estão no estado inicial. Já no estágio elementar, envolve maior controle e melhor coordenação rítmica dos movimentos fundamentais. Cada criança se desenvolve normal, tende a avançar para o estágio elementar por meio de processos de maturação, embora alguns indivíduos não consigam se desenvolver além do estágio elementar em muitos padrões de movimento e permaneçam nesse estágio por toda a vida. Já no estágio maduro, é caracterizado como mecanicamente eficiente, coordenado e de execução controladora. Tipicamente, as crianças têm o potencial de desenvolvimento motor para estar no estágio maduro, perto de mais ou menos dos 5 aos 6 anos de idade. As habilidades são fundamentais. A aquisição desses padrões fundamentais de movimento é vital, importância para o domínio das habilidades motoras. Também podemos dizer que diversos fatores podem colocar em risco o curso normal do desenvolvimento de uma criança. Os fatores de risco é série de condições biológicas, ambientais, que aumenta a probabilidade de déficit no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Dentre as principais causas de atraso motor encontra-se baixo peso ao nascer, distúrbios cardiovasculares, respiratórios e neurológicos, além de infecções neonatais, desnutrição, baixa condição socioeconômica, nível educacional precário dos pais e prematuridade. Quanto maior o número de fatores de risco atuantes, maior será a possibilidade do comprometimento do seu desenvolvimento. O desenvolvimento motor atípico não se vincula obrigatoriamente à presença de alterações neurológicas ou estruturais. Mesmo crianças que não apresentam sequelas graves podem apresentar comprometimento em algumas áreas de seu desenvolvimento neuropsicomotor. Nesse sentido, as crianças com desenvolvimento motor atípico ou que se apresentam com risco de atraso merecem atenção e ações específicas que já os problemas de coordenação e controle do movimento poderão se prolongar até a fase adulta. Além disso, atrasos motores frequentemente associam-se a prejuízos secundários de ordem psicológica e social, com baixa autoestima, isolamento, hiperatividade, entre outros que dificultam a socialização de crianças e seu desempenho escolar. Era isso. O desenvolvimento emocional na infância direciona as nossas vidas, afetando o rumo que tomaremos e a escolha que faremos. Essa etapa tão primordial começa ainda nos primeiros dias de vida. Por isso, a forma como crescemos e em que condições isso acontece
pode definir quem seremos no futuro. Um estudo realizado pelo Núcleo Ciência pela Infância comprova que, para uma criança de até 6 anos de vida, período da primeira infância, possa ter um bom desenvolvimento, é preciso construir bons vínculos familiares e viver em um ambiente saudável durante a primeira infância, que são formados por 3 importantes funções cerebrais: flexibilidade congênita, memória de trabalho, controle inibitório. É justamente por meio dessas funções que nós conseguimos armazenar as informações de curto prazo. Isso é útil, por exemplo, para quando fazemos uma tarefa e precisamos lembrar do que estamos fazendo imediatamente antes. É também na primeira infância que as principais conexões do lóbulo frontal se formam, apesar de aperfeiçoares durante a vida. O desenvolvimento emocional da criança é importante, pois acontecimentos durante a infância influenciam diretamente as atitudes e escolha das pessoas quanto adultas. E quando falamos de infância, estamos falando principalmente dos 3 primeiros anos de vida. Durante esse período, a atividade cerebral é intensa e o desenvolvimento emocional também. Portanto, tudo o que acontece durante essa fase reflete no futuro e permanece ao longo prazo. Dessa forma, se uma criança foi muito criticada durante a infância, se foi comparada negativamente a outras crianças, se sofreu maus tratos e outros problemas, é bem provável que ela se torne um adulto inseguro, com baixa autoestima e com pensamentos negativos constantes, atrapalhando seu crescimento emocional e o sucesso na vida afetiva e profissional. O estado emocional infantil pode ser dividido em 2 dimensões: reatividade e autorregulação. A reatividade está relacionada à forma com qual a criança reage e uma situação de frustração com intensidade diferente. Já a autorregulação diz respeito a como ela se corrige, dando mais atenção ao controle motor. O apoio emocional durante a infância é o que vai moldar a criança para os enfrentamentos futuros na adolescência e na vida adulta. E por meio desse apoio emocional, que o pequeno será capaz de interagir melhor com o mundo à sua volta, que ele conseguirá enfrentar situações de frustrações sem grandes problemas. E isso, é claro, faz um grande diferencial no dia a dia e na qualidade de vida que essa pessoa terá. Boa noite, meu nome é Vitória e eu vou falar um pouco sobre o aspecto social na infância. O que é aspecto social? É a maneira como o indivíduo reage diante das situações que envolvem outras pessoas. Eu trouxe 2 materiais e o primeiro que eu vou falar é a teoria de Piaget. Ela é dividida em períodos e esses períodos são pré-estabelecidos pela idade da pessoa. O primeiro período é o sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos. Nessa fase, ocorre uma diferenciação progressiva entre o eu da criança e o mundo exterior. Ou seja, ela vai deixar de ver o mundo como uma extensão do seu corpo. Então, ela começa a se situar como um elemento no mundo. Essa diferenciação possibilita, por volta do primeiro ano de vida, que ela saiba que um objeto existe, mesmo sem ela enxergar ele. Então, quando ela deixa cair alguma coisa e ela não enxerga mais esse objeto, ela ainda tem consciência que ele existe. Logo mais, a partir dos 2 anos de vida, a criança desenvolve uma atitude ativa e participativa. Ela também começa a imitar as regras. Ela não entende, mas imita. Depois a gente vai para o período pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos. Nesse período tem o surgimento da fala, vai possuir uma influência muito grande no aspecto social, porque ela vai começar a exteriorizar a vida interior. Nessa fase, ela começa a procurar a razão causal também, causal e finalista, que a gente conhece como a fase dos porquês, onde tudo é questionado. Nesse período surgem várias capacidades também. Porém, ela ainda é centrada em si mesma, então ocorre uma primazia do próprio ponto de vista. Dessa forma, fica impossível o trabalho em grupo, dificuldade que vai se estender ao longo desse período, porque ela ainda não consegue se colocar no lugar do outro.
Sobre as regras, mesmo em relação às brincadeiras, eles entendem que são imutáveis e são determinadas externamente. Porém, com o passar do tempo, as mesmas adquirem uma noção maior sobre regra e passam a entender que as regras não são necessárias para organizar atividades, mas ainda não vão discutir sobre elas. Depois a gente entra no período de operações concretas, que é o último da infância, que vai de 7 aos 11 ou 12 anos de idade. Nesse período, o egocentrismo social é superado devido ao início da construção lógica, que é a capacidade de estabelecer relações que possibilitam a coordenação de pontos de vista. Também nessa fase, os sentimentos morais que surgem são respeito mútuo, companheirismo, justiça e honestidade. Nessa fase também considera a intenção, da pessoa na ação. Por exemplo, quando alguma criança quebra algum vaso, então ela vai tentar entender se foi sem querer, se foi de propósito. Seria esse tipo de intenção na ação. Mais tarde, junto com esses avanços, vai surgir um forte sentimento de pertencer a um grupo de amigos. Então, eles vão começar a escolherem seus amigos, entre meninas e meninos. Mas no final desse agrupamento, o contato com o sexo oposto diminui. Então, meninos vão ficar com meninos e meninas vão ficar com meninas. Vai ter um fortalecimento desses grupos, óbvio. Aí, com isso, as crianças vão passar a considerar mais a opinião dos amigos, ao invés da opinião dos adultos ou dos responsáveis. Então, os amigos, ficam num patamar especial onde a opinião é muito levada em consideração. Com essa cooperação e esse agrupamento, o trabalho em grupo já é mais possível, E surge junto à capacidade de elaborar as próprias regras e organização. Continuando. O próximo livro é o livro Desenvolvimento Humano, que é da Diane Papalha, acho que é assim que fala, e Ruth Feldman. O primeiro tópico, as primeiras experiências sociais, que é o bebê na família. Em todo o mundo, as práticas educativas, as interações variam. Tudo depende de como a cultura no ambiente vai enxergar as necessidades desse bebê. Por exemplo, em Bali, acredita-se que os bebês são ancestrais, renascidos ou até deuses. Então, eles são tratados com uma dignidade e um respeito muito grande. Já os povos de Atol, de Ifaluk, na Micronésia, acreditam que os bebês não entendem nenhuma língua, então eles não têm o hábito de se comunicar, de falar com a criança. Então a gente entende que os padrões adulto, bebê, na maioria possuem origem cultural, vai depender de onde essa criança nasce. Depois a gente passa pelo desenvolvimento psicossocial nos 3 primeiros anos, que vai desenvolver a confiança. Quando bebês, nós humanos, a gente necessita de outras pessoas para satisfazer nossas necessidades, como por exemplo a alimentação. Porém, como que a gente tem essa confiança de que a gente vai se alimentando quando sentir a necessidade de comer, quando sentir fome? Erikson vai tentar explicar isso, e ele cita que as primeiras experiências são fundamentais. O primeiro dos 8 estágios do desenvolvimento psicossocial de Erikson é a confiança básica versus a desconfiança. Esse estágio se inicia na primeira infância e continua até por volta dos 18 meses. Nesses primeiros meses, o bebê desenvolve o senso de confiança nas pessoas e nos objetos do seu mundo. Ele precisa desenvolver um equilíbrio entre essa confiança, que vai permitir formar relacionamentos íntimos, e a desconfiança, que permite ele se proteger, desconfiar. Se predominar a confiança, como deve predominar, a criança desenvolve virtude da esperança.
a crença de que poderá satisfazer suas necessidades e desejos. Caso predomine a desconfiança, a criança verá o mundo como hostil e imprevisível e terá dificuldade para estabelecer relacionamentos. Aí tem a referenciação social, que quando diante de um desconhecido ou de um brinquedo novo, o bebê vai olhar para o seu cuidador. Isso significa que ele estará estabelecendo uma referenciação social. Com essa atitude, a criança procura informação emocional para orientar o seu comportamento. Na referenciação social, a pessoa é levada à compreensão de como agir numa situação determinada, ambígua, confusa ou não familiar, verificando e interpretando a percepção do que o outro indivíduo tem dessa situação. Então, ele vai buscar na outra pessoa, no seu cuidador, a forma que ele deve reagir com o olhar. Depois a gente passa para o desenvolvimento psicossocial na segunda infância. Aí a gente já entra na dimensão social do brincar. Em um clássico estudo realizado na década de 20, Parten identificou 6 tipos de brincadeiras. Varia de menos a mais social. Ele criou uma tabela referente a essas brincadeiras. Verificou que quando a criança fica mais velha, seus jogos tendem a se tornarem mais sociais. Quer dizer, mais interativos e mais cooperativos. A princípio, as crianças brincam sozinhas. Depois, ao lado de outras crianças e finalmente juntas. Hoje, porém, muitos outros pesquisadores consideram simplória a caracterização de Parten sobre as brincadeiras infantis. Crianças de todas as idades se envolvem em todas as categorias do brincar descritas por Parten. E aí a gente vai entrar no desenvolvimento psicossocial na terceira infância. Como que tá essa criança na família, né? Essas crianças em idade escolar passam mais tempo fora de casa, visitando e socializando com os colegas, do que quando eram mais novas. Também passam mais tempo na escola envolvidos com estudos e menos tempo nas refeições e com a família do que as crianças de uma geração atrás. Porém, o lar e as pessoas que ali vivem continuam possuindo uma importância na vida da maioria delas. Continua sendo importante, mas o convívio diminui. E aí a gente entra nas relações entre pares, que vão gerar tanto efeitos negativos quanto positivos. Podem gerar efeitos negativos e positivos. As crianças se beneficiam em fazer coisas com seus pares. Elas desenvolvem habilidades necessárias à socialização e à intimidade e adquirem um senso de afiliação. Elas são motivadas a realizar coisas, além de adquirirem um senso de identidade. Aprendem habilidades de liderança, comunicação, cooperação, papéis e regras. À medida que essas crianças se afastam da influência parental, o grupo de pares abre novas perspectivas e as deixa livres para fazer julgamentos independentes. Ao se comparar com outras de sua idade, as crianças podem aferir suas capacidades com mais realismo e adquirir um senso mais claro de autoeficácia. O grupo de pares ajuda as crianças a aprender como se relacionar em sociedade, como ajustar suas necessidades e seus desejos às necessidades e desejos dos outros, que é o ponto de vista do outro, no caso, Quando ceder e quando permanecer firme. O grupo de pares também vai oferecer uma segurança emocional, um acolhimento. É reconfortante para as crianças perceber que não estão sozinhas quando nutrem pensamentos que poderiam ofender um adulto. Do lado negativo, os grupos de pares podem reforçar o preconceito. Atitudes desfavoráveis, desconfortáveis para outros de fora, especialmente membros de certos grupos raciais ou étnicos.
As crianças tendem a ter um preconceito contra crianças iguais a elas, mas esses preconceitos, exceto por uma preferência por crianças do mesmo sexo, diminuem com a idade e o desenvolvimento cognitivo. O preconceito e a discriminação pode causar um dano real. Em um estudo longitudinal de 5 anos de 714 crianças afro-americanas de 10 a 12 anos de idade, aquelas que se viam como alvos de discriminação tendiam a apresentar sintomas de depressão mais para frente ou problemas de conduta durante os 5 anos seguintes. O estudo de 253 crianças inglesas, o preconceito contra refugiados foi reduzido por contato prolongado. Ler para elas histórias sobre amizades estreitas entre crianças inglesas e crianças refugiadas, seguido por discussões de grupo. Bom, é isso. As 4 fases do desenvolvimento infantil. Quem abordou essas fases foi Jean Piaget. Fase 1, sensório-motor. Essa fase acontece de 0 até 2 anos. É quando a criança começa a entender algumas sensações e também toma consciência de que seus movimentos geram impacto no ambiente ao seu redor. No início, ela ainda não tem consciência dos movimentos e os faz sem um propósito. Porém, em pouco tempo, consegue pegar e segurar objetos e entende que se esticar um pouco mais o braço, pode alcançar um brinquedo em cima da cadeira, por exemplo. Nessa fase, quando os objetos ou alguma pessoa não está perto ou ao alcance da visão do bebê, ele acha que aquilo deixou de existir. E é por isso que ele chora tanto quando não vê a mãe ou quando ele está só. Fase 2, pré-operatório. Essa fase vai dos 2 aos 7 anos. As crianças conseguem interpretar e criar imagens da realidade na mente. E a fala, apesar de começar bem antes, se desenvolve bastante nessa fase. É também um período no qual a criança se mostra mais egocêntrica e é por isso que não leva muito em conta o que dizem por elas. Por isso, elas acreditam que tudo acontece em função delas. Por exemplo, se o sol se põe, não é algo que acontece naturalmente. O sol se põe para que elas vá dormir. É também no período operatório que a lógica começa a ser formada e ele ainda não entende muito sobre números e quantidades. Por exemplo, se você pega um biscoito, parte ao meio e oferece à criança, ela pode achar que tem 2 biscoitos e não um só. Fase 3, operatório concreto. A fase que vai dos 8 aos 12 anos é marcada pelo pensamento lógico concreto, ou seja, conceitos abstratos como sentimentos de amor, felicidade e outros que ainda não conseguem ser internalizados. Além disso, crianças nessa idade conseguem distinguir valores e quantidades. A história de dividir um biscoito e dizer que são 2 não vai funcionar mais. Fase 4, operatório formal. É o último estágio descrito por Piaget e começa a partir dos 12 anos. Essas crianças são capazes de manipular pessoas e também de entender conceitos matemáticos. Nessa fase também pode criar empatia, pois consegue entender um evento pelos olhos do outro, mesmo que esse evento não tenha acontecido com elas. É a compreensão do ponto de vista de outra pessoa, ainda que sobre conceitos abstratos. Boa noite, meu nome é Antônia Elisiane, vou falar um pouco sobre o papel da enfermagem na psicologia infantil. A hospitalização infantil ela é um processo que causa muito estresse na criança, pois a criança ela é tirada da sua zona de conforto, colocada num ambiente hostil, onde ela não conhece ninguém, onde ela vai ter que aprender a ter novos hábitos, Muitas vezes é tirada da presença até do pai e da mãe, E é muito importante que o enfermeiro ele compreenda esse sofrimento da criança e o papel dele nesse cuidado é ouvir e saber separar cada caso, conforme suas peculiaridades, ser sensível. O enfermeiro ele deve também abrir espaço para que a criança ela tenha autonomia e possibilite que ela expresse seus sentimentos e deve ter paciência, respeitar seu tempo, E para assim ela conquistar a confiança dessa criança para realizar os procedimentos com mais facilidade e mais eficácia.
É muito importante que a equipe de enfermagem ela explique, ela converse, ela oriente, né? E que leve em considerações as queixas dessas crianças e também de seus familiares, para utilizar nesse processo de cuidado e durante essa internação. É também importante, segundo o COFEM, que a equipe de enfermagem utilize ferramentas como brinquedos terapêuticos, né? Isso vai reduzir o estresse dessa criança, né? Nesse processo de internação. Porém, como a forma de cuidado depende muito de cada enfermeiro, né? Cabe a ele identificar as estratégias mais eficazes para cada tipo de situação. E assim torna essa internação mais fácil e essa assistência mais humanizada. Então, a psicologia infantil trabalha com a psicoterapia. O objetivo é auxiliar nas expressões das emoções de cada criança, pois através da brincadeira ela pode expandir seus sentimentos acumulados e resignificar os eventos traumatizantes. Dessa forma, o psicólogo exerce a função de facilitador, sendo capaz de identificar os conflitos e auxiliar na busca de melhores alternativas para lidar com eles. Então, concluímos que esse cuidado na infância é de grande importância para que as fases seguintes não sejam prejudicadas. Cuidar da saúde mental das crianças é também exercer a função de prevenção de saúde mental do adolescente, contribuindo para que ele seja um adulto mais consciente de seus sentimentos.